Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. Nós vamos falar sobre futebol todos os dias, então chega aqui junto. Começando o período da data FIFA, qual é o clube que vai ser mais beneficiado e qual é aquele clube que será prejudicado por esse recesso que vai passar o futebol brasileiro? É inevitável, não tem o que se fazer, né? O período da data FIFA e essa pausa automaticamente do Campeonato Brasileiro, uma pausa parcial, né? Pois teremos alguns jogos atrasados que acabaram precisando pela necessidade do calendário da CBF serem remarcados, mas de qualquer forma, na sua grande maioria, vai ter uma pausa por esses cerca de mais ou menos de 10 dias, né, dos compromissos das seleções pelas suas eliminatórias, cada continente, e com isso o Campeonato Brasileiro dá uma pausa. Há uma quebra de ritmo, uma oportunidade para alguns clubes se organizarem, uma oportunidade para os jogadores descansarem, uma oportunidade para você reforçar algumas ideias, enfim. Tem uma oportunidade. Contudo, também há uma quebra de ritmo, né? Alguns times que estão numa arrancada e essa sequência estava fazendo também muito bem, vai também dar uma parada. Mas, cara, precisa ter essa parada. Muitos jogadores são convocados, né? O futebol brasileiro tem muitos atletas selecionáveis e mais, não é apenas do continente da América do Sul, não, né? Unicamente pelas eliminatórias, jogadores equatorianos, venezuelanos, uruguaios, argentinos, mas também, cara, a gente está falando de futebol da África, né? Angolano, por exemplo. O Bastos, zagueiro do Botafogo, um dos destaques desse Campeonato Brasileiro, ele vai participar pela sua seleção de Angola, né? Pelas eliminatórias da Copa Africana das Nações. Então já pensou o Botafogo não ter o Bastos? Então é necessário ter uma pausa até para a gente buscar a qualificação desse campeonato. Afinal de contas, se muitos desses jogadores são convocados, é porque naturalmente a gente acaba observando que são jogadores importantes para os seus países, importantes para as suas seleções e que naturalmente, consequentemente, também são importantes para os seus clubes. Perdê-los ia esvaziar a qualidade, né? Essa capacidade aí do campeonato, perder esses jogadores importantes, então não faz sentido. Tivemos essa última rodada, que agora vai ter essa pausa, né, por um período. A tabela do Campeonato Brasileiro, ela está desta forma. E essa última rodada do Campeonato Brasileiro, essa rodada número 25, né, para a maioria dos clubes, uma rodada interessante, pois não tivemos empate. Você percebeu? Não tivemos empates. Então não tem essa. 10 clubes venceram, 10 clubes perderam. Entre essas vitórias, algumas muito importantes. Fora de casa, por exemplo, o Galo, perdendo por 2-0, conseguiu no último lance vencer. 3-2. Vitória muito importante. Vitória do Vasco sobre o Vitória no Barradão. Essa sequência, né, do Vasco de bons resultados, alcançando ali a 8ª colocação até o momento do Campeonato Brasileiro e se aproximando ali, sonhando com uma vaga até na Copa Libertadores. Então, importante vitória do Vasco. Outra vitória muito importante fora de casa, do Palmeiras. O Palmeiras vencendo o Atlético Paranaense por 2-0. Que golaço do Estevão, né? Mais um, né? Tá fácil pro garoto, né? Vitória muito importante. E a vitória do Botafogo, que no sábado, nesse confronto direto contra o Fortaleza, derrotou o Leão do Psi e com isso assumiu a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, diante de todos esses resultados, a tabela é essa e essa pausa do campeonato com os times nessa colocação. Contudo, durante o período da data FIFA, teremos especificamente no dia 5 e no dia 11 de setembro, jogo. Cuiabá pega o Juventude no dia 5 e no dia 11 o Fortaleza vai enfrentar fora de casa o Internacional. E até falando sobre esses clubes, por exemplo, quando a gente pega aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá não tem mais o Petit, é um novo trabalho, então passa por um momento ali de reconhecimento. Essa pausa, extremamente positiva. Extremamente positiva. O Juventude perdeu agora, recentemente, no Alfredo Jaconi por 3-1 para o Internacional. Precisa, né? Elenco, teve algumas contratações, esses jogadores entrarem nesse time, conseguir ali, de uma certa forma, né, entender quais são as lógicas. Por exemplo, o volante Ronaldo foi contratado há pouquíssimo tempo. Então, enfim, importante até para o Juventude essa pausa. O Internacional, é muito difícil ainda a gente fazer uma leitura do que é o Colorado nesse Campeonato Brasileiro, né? Muito pelo aspecto dessa defasagem no número de jogos. Quando a gente pega, por exemplo, aqui a tabela do Brasileirão e a gente vê o Internacional, ele é o 10º. Tem 32 pontos. Contudo, cara, o Internacional ele tem 22 jogos disputados. Ele tem 3 jogos a menos do que a grande maioria. 3 jogos a menos seriam 9 pontos. Você vai lá, o Internacional tem um excelente aproveitamento. De 32 ele iria para 41. Ele estaria ali disputando com São Paulo e com o Cruzeiro para ficar ali no G5. Margem de classificação
para a Copa Libertadores. Então o aspecto do Colorado é um pouquinho mais complicado, né? Pra gente entender por essa defasagem. Aos pouquinhos, né, a tabela vai se igualando ali, mas de qualquer forma tá um pouquinho mais complicado da gente entender o Internacional. E aí vem o Fortaleza, né? O Fortaleza que tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza que tá muito bem colocado. Contudo, o Fortaleza tem um número de jogos muito, mas muito alto, né? Porque a gente sabe que é o Fortaleza que participa do Campeonato Cearense, é o Fortaleza da Copa do Brasil, é o Fortaleza da Copa do Nordeste, né? Que até ele foi campeão. Então, com isso, a gente pega hoje, vai lá, Fortaleza, lidera. Ninguém joga mais bola no futebol brasileiro do que o Fortaleza, e não unicamente. Qualitativamente, o Fortaleza está num momento muito bom, né? Mas, infelizmente, não é de qualidade que a gente está falando, a gente está falando de quantidade. Um excesso de número de jogos do Fortaleza. Então uma pausa seria importante, apesar disso ele vai conseguir ficar um período aí, pois só joga contra o Internacional no dia 11. Com isso, galera, a tabela do Campeonato Brasileiro está assim. O Atlético Goianiense, né, um virtual rebaixado, muito abaixo, já cumpriu seus 25 jogos, tem apenas 18 pontos. O Cuiabá, que agora não é mais o técnico Petit, como a gente havia reforçado anteriormente, tem 21, é 19º. O Vitória precisa fazer o dever de casa no Barradão. Isso aí a gente já sabia desde o início, né? Quando o Vitória voltou para a Série A, o objetivo, né, para cumprir, tem que vencer os jogos no Barradão. Uma derrota, por exemplo, essa recente pro Vasco, onde no primeiro tempo o Vitória teve oportunidades e aí parou no goleiraço Léo Jardim, é um enorme prejuízo para a equipe do Vitória. E aí quem tá abrindo a zona de rebaixamento é o Corinthians. Em 17º, o Corinthians, que já cumpriu 25 jogos, tem 25 pontos. E aí é aquilo. Reforços chegando, o Héctor Hernandes, por exemplo, né? No jogo contra o Flamengo, nos primeiros minutos ele já sentiu muscular. Uma lesão que está perseguindo muitos clubes, né? O Hulk estava com uma lesão muscular, o Flamengo teve uma demanda altíssima de lesões no intervalo curtíssimo muscular, né? O Cuiabano, no jogo contra o Fortaleza, nos minutos iniciais, no estádio Newton Santos, sentiu também. Então, assim, né? Até esse período é bom para recuperação. Então tá ali o Corinthians, né? Entrando aí nesse período da data FIFA, na zona de rebaixamento. O Fluminense conseguiu sair da zona de rebaixamento, ontem uma vitória importante sobre o São Paulo. O Grêmio, com a derrota no finalzinho, tá ali muito próximo e tal. E aí vem a galera do G4, né? Dessa galera do G4 é o Botafogo, é o líder do Campeonato Brasileiro. Pro Botafogo é óbvio que era para continuar, sem data FIFA, tá numa sequência muito boa, tá num momento muito positivo, vem de confrontos muito grandes e bons contra equipes que estão disputando com ele lá em cima, né? Contra o Palmeiras, uma goleada sobre o Flamengo, e agora uma vitória, muita imposição sobre o Fortaleza. Então, para o Botafogo seria melhor manter, porque o ritmo é o ideal para o Botafogo, que já tem ali os 25 jogos, né, completados, tem 50 pontos. O Fortaleza, como nós havíamos falado, tem 48, tem um jogo a menos, né, e o Palmeiras, né, o Palmeiras tem o mesmo número de jogos do Botafogo, tem 3 pontos a menos, e o Palmeiras é aquilo. O Palmeiras não está mais na Copa Libertadores, não está mais na Copa do Brasil, tem ali somente o único, é o Campeonato Brasileiro, e ele é um forte candidato. É uma equipe organizada, é uma equipe que já tem um trabalho desenvolvido há muito tempo. O Estevão, né, um dos craques desse campeonato, o garoto está jogando demais, e aquilo. O Palmeiras está conquistando vitórias muito importantes nesse período que dá uma certa instabilidade. Rara instabilidade do trabalho ali do Abel Ferreira. E aquilo, você ganhar, você readquire confiança. E a vitória de ontem sobre o Atlético Paranaense, jogando da forma com que o Palmeiras jogou, o Palmeiras jogando bem, o Estevão fazendo mais uma vez uma brilhante partida, marcando um golaço, é muito bom para readquirir e espantar essa suposta desconfiança que poderia estar pairando ali pelo Palmeiras, que o Palmeiras nem está tão acostumado assim, né? A viver nesse período de desconfiança sobre comissão técnica, sobre as opções do treinador. Então, vitória muito importante para o Palmeiras. Um período como esse também é importante para, né? O Palmeiras o time já está organizado, né? Mas para os jogadores, né? Fisicamente. Né? O Felipe Anderson, que acabou de chegar ainda está naquele, né? Naquela virada de ritmo, de volta para o futebol brasileiro. O Estevão vai ser convocado. Então, o Palmeiras, por exemplo, jogar um Campeonato Brasileiro, um par de jogos sem o Estevão, seria um enorme prejuízo técnico e tático. Então, é aquilo. O garoto vai estar na seleção brasileira. Então, o Palmeiras pausando, muito importante. E quem está fechando esse G4 talvez seja o time que melhor esteja precisando desse período da data FIFA, que é o Flamengo. O Flamengo tem 44 pontos em 24 jogos disputados, né? Tem o mesmo número de jogos ali do Fortaleza, ou seja, um a menos do que o Palmeiras e o Botafogo, e vive um mau momento. O Flamengo vive um mau momento tecnicamente, fisicamente, né? Uma demanda muito alta de lesões num intervalo muito curto, e o Flamengo fez muitas contratações agora, recentes, né? O Flamengo contratou o Michael, que até já se lesionou, Gonçalo Plata, Alcaraz, que estreou e já foi expulso, né? O argentino no jogo contra o Corinthians, e o lateral esquerdo Alexandre. E o que é importante para esse período?
adaptação desses caras, principalmente esses que estarão aptos a jogar já de imediato. Recuperação dos atletas, o técnico Tite buscar se reorganizar, existe uma enorme pressão, né, pelo técnico Tite. O Flamengo está na disputa das 3 competições, mas precisa validar, sobretudo no Campeonato Brasileiro, que sim, aí ele está disputando, ele precisa validar que ele está disputando. Então, para o Flamengo, é um dos beneficiados a essa pausa. A questão do Cruzeiro, que é o 5º, que tem 41 pontos, e do Bahia, que é o 7º, 39 pontos, passa também muito hoje pelo emocional do time, né? O Cruzeiro ali perdeu alguns jogos, o Cruzeiro teve algumas mudanças, as coisas não se desenvolveram como era de se imaginar, aí começa aquelas incógnitas, né? Aquelas interrogações, Seabra, Rogério Ceni no Bahia, as coisas não vão andando, uma pausa para se reorganizar. Eu acho que tanto o Cruzeiro quanto o Bahia precisa se alinhar de volta, já passaram por momentos táticos e técnicos superiores ao atual momento da temporada e essa pausa também cai no momento ideal. Em linhas gerais, todo mundo sai agradecido por esse período da data FIFA para recuperar atleta, para descansar uma rapaziada, para ter mais, para diminuir esse ritmo, tava insano, né, ritmo do Campeonato Brasileiro, pois a partir dali, depois da data FIFA, aí volta o calendário de todo mundo, principalmente aqueles que têm muitas competições para se disputar, né? Deixa o seu like, deixa a sua curtida, vamos acompanhar agora o período da data FIFA, juntos aqui no nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal que a gente vai falando sobre futebol todos os dias. Um grande abraço, tamo junto e valeu!